Shalom, shalom, querido, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço a todos vocês e agradecendo desde já a todos vocês que têm participado aí do nosso canal, que têm ajudado a divulgar esta obra de Deus. E, em particular, eu quero agradecer aos irmãos que estiveram ali neste final de semana, nesse domingo, na Igreja de Missões Filadélfia, onde o Senhor nos concedeu ali a graça de estarmos ali, realizando ali um culto para a honra e glória do Senhor Jesus. E trouxemos uma palavra de Deus para alegrar os corações, das pessoas que estavam ali. Deus se fez presente poderosamente naquele culto. Eu quero agradecer imensamente, do fundo do meu coração, a pastora Valdete Barros, que nos recebeu ali com todo amor, com todo carinho. Um forte abraço a todos vocês, que Deus continue derramando da graça dele, do amor dele sobre esta igreja tão maravilhosa, tão aconchegante, em nome de Jesus. Amém? Querido, então a palavra que eu quero trazer para vocês se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. E o livro do Atos dos Apóstolos está aí no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, então ela conta a história dos apóstolos de Cristo. E o que eu quero falar aqui é de um assunto da igreja primitiva, primeira igreja, a igreja primitiva. Algumas posições dos irmãos daquela igreja com os irmãos da igreja de hoje, do que nós estamos vendo aí através das mídias sociais, aonde o povo gosta, inclusive até o povo evangélico que participa muito. Querido, eu quero dizer a vocês o seguinte, que a palavra de Deus, ela é imutável, ou seja, ela não muda. Então não é eu, não é você que nós vamos mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Os homens simplesmente foram um instrumento usado pelo Espírito de Deus para escrever a palavra de Deus. Até na aprovação dos livros, creio eu, querido, que o Espírito Santo de Deus aprovou esses livros para edificação, para o crescimento da igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Então aqui em Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor, em Atos 2, ele fala algumas coisas sobre a doutrina dos apóstolos, na perseverança, no partir do pão e nas orações. Então esses são os pilares da igreja. A doutrina dos apóstolos. Que doutrina dos apóstolos, pastor? A doutrina que Cristo Jesus ensinou os apóstolos. E dentro desta doutrina, na base dessas doutrinas, desses ensinamentos, foi que a igreja de Cristo surgiu aqui na terra. E no partir do pão, na comunhão da igreja, do povo de Deus. E não, querido, no que nós estamos vendo hoje. E nas orações, a arma principal, a oração da igreja. A igreja primitiva era uma igreja que orava muito, estava muito unida e orava muito. E por isso, debaixo do chicote de Satanás, debaixo das perseguições, a igreja crescia. E grandes mártires surgiram, como nós já falamos aqui. Depois de Jesus, irmão dele, assumindo ali a liderança da igreja com Pedro, com Maria, com outro, esse foi morto ao fio da espada por Herodes. E Pedro também ia ser morto, mas o Espírito de Deus, Deus enviou o anjo e libertou Pedro, porque não era o momento chegado ainda. Estevão e outros que morreram. Querido, mas a igreja não parava de orar. A igreja continuava orando, clamando, e a igreja está aí até hoje. Então não é eu, não é você, querido, que vai destruir esta igreja. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então que a igreja do Senhor, ela volte para o propósito da união, do partir do pão, das orações, da comunhão da igreja, da coinonia da igreja, a união da igreja. E não vamos viver isso que nós estamos vendo aí. A igreja se degladiando, pastores aí que só pensam em prosperidade, e não liga para as ovelhas, tirando a lã das ovelhas e largando as ovelhas do lado. Nós sabemos que os pastores vão ter que prestar conta a Deus dos seus rebanhos. Hoje, nos dias de hoje, surgiram aí várias apóstolas, várias pastoras, minhas amigas apóstolas. Você vai prestar conta do seu rebanho diante de Deus. Porque o rebanho não é seu, é do Senhor. Você só está à frente. Então nós temos que parar
para analisar a palavra do Senhor. Será que eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus? Será que eu estou vivendo de acordo com os estatutos, com o mandamento da palavra de Deus? Será que a igreja que eu estou ministrando, que eu estou à frente, que eu estou dirigindo, qual o Espírito de Deus me confiou, eu estou fazendo a coisa certa? Para um pouco para pensar. Porque a palavra do Senhor diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E lá mais na frente a palavra do Senhor diz: e perseverando unanimemente todos os dias no templo, partindo pão em casa, comia junto com alegria, singeleza de coração, com a pureza de coração. E todos os dias eles estavam no templo perseverando, buscando. Mas muita gente diz: pastor, eu não posso nem ir no templo todos os dias, porque todo dia que eu vou no templo estão pedindo oferta, estão fazendo campanha disso, estão fazendo campanha daquilo. Mas esquece das almas que estão indo para o inferno. E os megas eventos com grandes pastores que se intitulam grandes, que vai 10 mil, 20 mil pessoas, e o camarada sobe lá no altar e todo bonitinho chega lá, falam algumas coisas, algumas falsas revelações, algumas falsas profecias. Depois dessa, eu tenho 10 mil, 20 mil, 30 mil ovelhas. Eu quero dizer: ei, você não tem nada, você é cego, você é nu. O povo é de Deus. E nós temos que trazer esse mundo em trevas para a presença de Deus. E como nós vamos trazer? Através dos ensinamentos dos apóstolos, através da doutrina dos apóstolos, através do partir do pão, através das orações, como mandava a palavra de Deus, como manda a palavra de Deus, aliás, que está lá escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E a igreja agora sai do trilho. A igreja jaz no maligno, igual dizendo, o mundo jaz no maligno. Não a igreja que Cristo Jesus vem buscar aqui na terra. A igreja que Cristo vem buscar são os remanescentes, são aqueles que ficarão firmes na presença do Senhor, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, com coração puro. Esses sim eu creio que vão subir. Então está aí um alerta no dia de hoje para a nossa meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, convido você para fazer uma pequena leitura, uma pequena meditação nesta palavra de Deus e olhar como é que está a sua vida. Deus tirou você do lamaçal do pecado, e aquele que tem o Espírito Santo de Deus não tem prazer em viver no pecado. Se você vive no pecado, se você vive aí fugindo das doutrinas, dos estatutos da palavra de Deus, há algo errado, grandemente errado. Falta a presença do Espírito Santo de Deus em você. Você pode dizer: mas pastor, será que eu não tenho o Espírito Santo? O senhor está dizendo que eu não tenho o Espírito Santo? Querido, você pode até ter, mas ele não tem liberdade em você. O que está tendo liberdade é o seu eu, é a sua carne que está esmagando, imprimindo, não deixando que o Espírito Santo venha fazer o que ele quer fazer na sua vida. Então para um pouco, analisa um pouco, como é que está a sua vida? Como é que está a vida da tua igreja? Como é que está a vida do seu pastor? Meu pastor é rico, meu pastor mora numa casa, uma mansão, meu pastor tem avião, meu pastor tem isso, meu pastor é próspero. Se você acha que isso é sinal de um grande homem, Satanás está te enganando. Porque quando você olha para os apóstolos, você vai ver que eles não tinham nada disso. E quando você olha para o Filho de Deus, ele não tinha nada disso. Então, querido, eu quero chamar a sua atenção, que a igreja está caminhando na contramão da palavra de Deus, e que você tenha cuidado. Volta depressa, querido, volta depressa. Volta para a presença de Deus enquanto há tempo, e viva de acordo com a palavra de Deus, e não nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo jaz em trevas, e quem comanda aqui neste mundo é o príncipe das trevas. Quem é o príncipe das trevas? É Satanás. E a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta é contra quem? Contra os espíritos, contra as potestades, contra esses demônios que estão por aí, que inclusive, mesmo você estando na igreja, ele tem agido na sua família. Quantas das vezes você vai para a igreja, você sapateia, você rodopeia, você dá profecia, você dá revelação, quando chega em casa, a sua casa está de perna para o ar, a sua família está de perna para o ar, e não acontece nada. Sabe por quê? Porque falta a presença verdadeira do Espírito Santo de Deus em você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a palavra de Deus. E quem é essa verdade? É Cristo Jesus. Quando ele chega na sua casa, quando ele chega dentro de você, ele faz toda a diferença, e há uma grande mudança na sua vida. Então para um pouco. Como é que eu digo que eu tenho Cristo Jesus e continuo no pecado? Como é que eu digo que eu tenho Cristo Jesus e não amo meu irmão? Como é que eu tenho Cristo Jesus e não tenho uma vida de oração, continuo enganando as pessoas, dando falsos testemunhos,
vestindo uma armadura, como eu falei ultimamente na igreja, uma armadura que não é sua, a armadura de Saul. Meu amado, Deus não está nisso. Deus, ele age na simplicidade, na verdade. Então volta depressa em nome de Jesus. O Senhor tem pressa para te usar verdadeiramente aqui na terra. Não adianta você estar falando número de CPF, nome de pessoas, porque isso não leva ninguém para o céu. O que leva você para o céu é o Espírito Santo de Deus na sua vida, se convertendo de verdade e tendo uma vida na presença do Senhor. Tá bom, igreja? Forte abraço, que Deus te abençoe, fica com Deus. E tá aí um alerta da igreja aí, um alerta para a igreja de hoje. Volta depressa para o primeiro amor, volta depressa a viver os estatutos, os mandamentos do Senhor e na doutrina dos apóstolos de Cristo e não desses falsos profetas que nós estão vindo por aí, tá bom? Que Deus te abençoe e fica com Deus.